Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã, nessa quinta-feira, para meditarmos na palavra de Deus e também orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós iniciamos um novo mês, o mês de agosto desse ano de 2024, já caminhando para o final do ano. Eu e a Rafa queremos orar abençoando a sua família, a sua casa e esse novo mês que nós estamos iniciando hoje. E vamos meditar com a leitura de Ezequiel, capítulo 13. O tema desse capítulo é falsa profecia. O profeta Ezequiel, assim como Jeremias, Isaías e outros que viveram próximo e durante o período do exílio do povo judeu na Babilônia, viveram no momento em que havia vários falsos profetas. Na verdade, isso já aconteceu desde o princípio, quando Satanás foi o primeiro falso profeta, usando a boca da serpente para enganar Eva e Adão no momento da tentação lá no Jardim do Éden. Durante esse período que chamamos de Antigo Testamento, nós lemos, como por exemplo em Deuteronômio 18, que também havia falsos profetas. O povo perguntou a Moisés: como nós podemos saber se uma profecia vem de Deus ou não? E é sobre isso que eu e a Rafa queremos meditar com você. Como identificar falsa profecia e como também validar e entender que uma palavra profética vem do Senhor para nos dar direção, seja individualmente ou para nossa família ou até mesmo para uma comunidade. Durante o ministério de Jesus havia falsa profecia e não é diferente nos dias de hoje, por isso nós precisamos aprender com a palavra de Deus, estarmos preparados, atentos para não sermos enganados por falsa profecia, mas ao mesmo tempo, como todos os apóstolos escreveram no Novo Testamento, não apagarmos o Espírito, mas sim buscarmos com zelo todos os dons espirituais, especialmente o dom de profecia. Então vamos orar então, pedindo ao Senhor para trazer essas revelações a nós e falar conosco através da nossa leitura de hoje. Vamos orar então. Obrigado, Pai, Deus. muito obrigado. Obrigado por esse novo mês, obrigado por essa nova manhã, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de viver mais esse dia. Que nós possamos viver, Pai, na abundância do Senhor e recebendo das mensagens que o Senhor tem para nós. Nós abrimos nosso coração, nossa mente e nos colocamos, Pai, concentrados para ouvir a Tua palavra e receber aquilo que o Senhor tem para nós de hoje. Abre o nosso entendimento, fala conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco então Ezequiel, capítulo 13. Ezequiel está na Babilônia entre os primeiros exilados e ele tem visões do Senhor. Ontem nós lemos algumas palavras proféticas, hoje ele inicia o capítulo 13 dizendo que novamente a palavra do Senhor veio a mim e ele disse: Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Obviamente uma mensagem contra os falsos profetas. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como os chacais no meio de ruínas. Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Suas visões são falsas, suas adivinhações, mentira. Dizem, palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Aqui, novamente, observe que fala sobre a importância do cumprimento de uma palavra profética. Esperam que as suas palavras se cumpram. Porque na lei de Moisés, Deuteronômio 18, fala como você vai saber se uma palavra profética vem do Senhor ou não. Um anúncio com palavras, com mensagens a respeito de orientação de Deus sobre o futuro. E a resposta é que, da parte do Senhor, Moisés entregou aos israelitas, isso está registrado na lei de Moisés, em Deuteronômio 18, é que aquele que profetizasse e a sua profecia se cumprisse, seria considerado um profeta verdadeiro. Mas aquele que profetizasse algo, especialmente algo específico, a profecia precisa ser específica, ela precisa ser objetiva. E quando alguém profetizasse, mas aquela profecia não viesse a se cumprir, aquele profeta seria identificado como falso profeta. E na lei do povo judeu, o falso profeta deveria ser morto. Essa era a punição por usar o nome do Senhor em vão, falando palavras do Senhor como se elas tivessem vindas do Senhor, mas na verdade elas eram fruto da própria imaginação e mentira humana.
Verso 7, acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram palavra do Senhor, mesmo sem eu ter falado? Portanto, assim diz o soberano, o Senhor, por causa das suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, estou contra vocês. Palavra do soberano, o Senhor. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão inscritos nos registros da nação de Israel e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Por que fazem o meu povo desviar-se, dizendo paz, enquanto não há paz? E quando constroem um muro frágil, passam-lhe cal. Diga àqueles que lhe passam cal: esse muro vai cair. Virá chuva torrencial e derramarei chuva de pedra e rajarão ventos violentos. Quando o muro desabar, o povo lhes perguntará: onde está a caiação que vocês fizeram? Você se lembra que Jesus também usou essa expressão do cal como uma pintura fraca a ser passada sobre um túmulo. Jesus usou essa expressão ao se referir aos mestres da lei e aos fariseus que eram hipócritas, que exteriormente demonstravam uma religiosidade, um respeito pela lei do Senhor, mas na verdade o coração deles, o seu interior, estava cheio de ossos secos, cheio de morte e de destruição. Aqui Ezequiel já está usando essa ilustração como uma parede bem fraca, que é caiada para demonstrar que por fora também está com uma boa aparência, mas na verdade a estrutura é toda frágil. Não existe temor do Senhor, não existe respeito pelo princípio da justiça, da boa moral e daquilo que realmente o coração de Deus valoriza. Então Ezequiel usa uma ilustração que o próprio Jesus usou, como está registrado em Mateus capítulo 23. Vamos voltar, Ezequiel 13:13. Por isso, assim diz o soberano Senhor: na minha ira permitirei o estouro de um vento violento, e na minha indignação, chuva de pedra e um aguaceiro torrencial cairão com ímpeto destruidor. Despedaçarei o muro que vocês caiaram. É óbvio que Ezequiel não está falando de uma parede, mas sim dessa falsa aparência dos profetas e de pessoas que usavam o nome do Senhor em vão. Quando ele cair, quando esse muro cair, ou a aparência dos falsos profetas for revelada, eles saberão que eu sou o Senhor. Assim, esgotarei a minha ira contra o muro e contra aqueles que o caiaram. Direi a vocês: o muro se foi e também aqueles que o caiaram. Os profetas de Israel que profetizaram sobre Jerusalém e tiveram visões de paz para ela quando não havia paz. Palavra do soberano, o Senhor. Agora, filho do homem, vire o rosto contra as filhas do seu povo, que profetizam pela sua própria imaginação. Profetize contra elas e diga: assim diz o Senhor, o soberano. Ai das mulheres que costuram berloques de feitiço em seus pulsos e fazem véus de vários comprimentos para a cabeça, a fim de enlaçarem o povo. Pensam que vão enlaçar a vida do meu povo e preservar a de vocês? Vocês me profanaram no meio do meu povo, em troca de uns punhados de cevada e de migalhas de pão. Ao mentirem ao meu povo, que ouve mentiras, vocês mataram aqueles que não deviam ter morrido e pouparam aqueles que não deviam viver. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor: estou contra os seus berloques de feitiço, com os quais vocês prendem o povo como se fossem passarinhos, e os arrancarei dos seus braços. Porém em liberdade o povo, que vocês prendem como passarinhos. Rasgarei os seus véus e libertarei o meu povo das mãos de vocês, e ele não será mais presa do seu poder. Então vocês saberão que eu sou o Senhor.
Vocês, mentindo, desencorajaram o justo contra a minha vontade. Esse é o problema da falsa profecia. Ela traz desencorajamento, ela leva as pessoas para distante da palavra de Deus. Enquanto toda palavra profética, o apóstolo Pedro escreve na sua segunda carta que toda profecia não é de origem humana, mas ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14 que a profecia deve ser valorizada, ela deve ser julgada comparada com as escrituras sagradas. E o objetivo da profecia é encorajar, edificar a igreja, confortar, consolar. Mas esse povo, mentindo, o Senhor disse, desencorajaram o justo contra a minha vontade e encorajaram os ímpios a não se desviarem dos seus maus caminhos para salvarem a sua vida. Por isso, vocês não terão mais visões falsas e nunca mais vão praticar adivinhação. Livrarei o meu povo das mãos de vocês, e então vocês saberão que eu sou o Senhor. Essa palavra certamente comentada por Jesus em Mateus 23, porque Jesus está falando também dos falsos profetas, daqueles que descenderam dos israelitas que mataram os profetas. E aqui menciona, inclusive, o envolvimento de mulheres na falsa profecia para afastarem o povo do Senhor, levarem-nos para caminhos de morte, ao invés de os trazerem para o arrependimento, quando eles de fato poderiam desfrutar verdadeira paz e prosperidade. Verdade, a gente vê que ainda que as palavras que eles estavam falando pareciam agradáveis ao povo, que eles falavam de palavras de paz, essas palavras não estavam trazendo paz, porque não faziam ele, como o Tiago disse, se arrependerem do que eles estavam fazendo, não mostrava a realidade. Então não adianta a gente querer palavras boas, mas que não são a realidade do que está acontecendo, não nos faz mudar a direção, mudar o caminho, talvez, do que nós estamos fazendo. Então que cada profecia, que nós possamos ter essa certeza que Deus ainda usa os seus servos, os profetas, para trazer mensagens às nossas vidas. E essas mensagens, elas vão trazer. Quando essa pessoa entrega, eu e o Tiago já recebemos algumas profecias. Muitas vezes Deus fala diretamente conosco. Aquela profecia, Deus já colocou muitas vezes no nosso coração, né? Antes de nós recebermos aquela palavra vem como confirmação do que Deus já tinha ministrado no nosso coração. Então, toda vez também que cada um de vocês talvez receba uma profecia, essa profecia ela está de acordo com a palavra de Deus, essa profecia já foi confirmada quando essa pessoa trouxe algo que Deus já estava ministrando no seu coração. Então nós precisamos perguntar ao Senhor, Senhor, o que o Senhor pensa dessa palavra? Nós precisamos colocar diante de Deus também para provar esse espírito da profecia também que foi entregue a nós. Sim, se você está nessa posição então de quem recebe uma palavra profética, é importante que essa palavra testifique no seu coração. Não é uma questão de fazer sentido lógico e você entender que é uma boa probabilidade. Eu falo de uma testificação no seu espírito. Internamente, aquela palavra confirma algo que Deus já falou com você. Essa palavra vai te ajudar a, mesmo no desconforto, corrigir um caminho, mudar uma mentalidade e assim se aproximar, tanto você quanto a sua família se aproximarem do Senhor. Sim, eu até lembrei aqui, quando o Tiago falou que não faz sentido, eu lembro que antes de nós irmos para os Estados Unidos, para ir para Dallas, para o Christ for the Nations, para o CFNI, numa oração, uma pastora liberou uma palavra sobre a minha vida. E quando ela liberou aquela palavra, não fazia sentido algum, porque eu e o Tiago, no Brasil, servíamos muitos casais, famílias, mas eu não tinha especificamente um ministério específico com crianças, ministrando para crianças. E essa pastora liberou sobre a minha vida que Deus iria me usar muito com crianças para abençoar famílias através da vida de crianças. E eu lembro quando eu recebi aquela palavra, eu já tinha o Micael e a Sara, amava estar com eles, mas eu me sentia muito desconfortável para lidar com crianças pequenas. E Deus, através da ida para o CFNI, foi mostrando o ministério que Ele tinha na minha vida também através com crianças. Então eu recebi aquela palavra que não fazia sentido, que eu pensava, eu quero aconselhar casais, quero ajudar. Eu gosto muito, do tema de família, principalmente os casais. E eu falava, não tem sentido, eu nem tenho jeito para lidar com criança. E Deus foi me lapidando, foi mostrando. E hoje em dia eu ministro na igreja para as crianças no culto infantil. Eu trabalho numa escola ministrando todos os dias sobre a vida de crianças. E Deus tem abençoado. É mais do que eu pensava que eu poderia. Tinha o dom para fazer isso.
e Deus tem mostrado que é Ele que me capacita, e Ele tem, através das crianças de 2 anos, 1 ano e meio, tão pequenininhas, alcançado famílias através do amor do Senhor também. Então aquela profecia não fazia muito sentido pela realidade do que eu fazia naquele tempo, mas ao decorrer do tempo eu vi isso se cumprindo na minha vida. Sim, existe um hábito, eu já observei, de algumas pessoas têm, de perguntar, essa profecia faz sentido para você? Às vezes as pessoas entregam uma mensagem profética e em seguida fazem essa pergunta, isso faz sentido? Não há necessidade de perguntar se faz sentido, porque quando uma palavra é do Senhor, ela vai se cumprir, fazendo sentido ou não. Mas é importante que você receba no seu espírito com uma identificação, uma confirmação no seu espírito, e mesmo que não se confirme, as Escrituras ensinam que uma profecia verdadeira ela vai se cumprir. A Rafa acabou de dar um exemplo de uma palavra profética que nós não temos dúvida de que veio do Senhor. Agora é importante nós sabermos também que quando uma palavra profética é entregada, ela é genuína e ela se cumpre na sua vida, isso não dá crédito ao profeta. Você não vai olhar aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher como sendo uma pessoa mais espiritual ou uma pessoa em quem você pode confiar. A Bíblia fala que nós não devemos julgar as pessoas, mas sim as profecias. Nós devemos colocar as palavras proféticas à prova. Então, quando uma palavra profética se cumpre, nós vemos a fidelidade de Deus. Somos gratos por aqueles que nos entregaram a mensagem, percebemos que eles foram ousados ao entregar uma mensagem do Senhor, mas não necessariamente que você pode dar crédito, que você pode achar que aquela é uma pessoa muito perfeita, muito espiritual. Então, assim que nós recebemos uma palavra profética, observando se ela testifica no nosso espírito, se ela é paralela, se ela é aceitável de acordo com as Escrituras e principalmente se ela vai se cumprir, conforme diz Deuteronômio 18. Por outro lado, se você é aquela pessoa entregando uma palavra profética, muito temor do Senhor nos nossos corações, que nós possamos a cada dia meditar mais na palavra de Deus. Por isso eu e a Rafa temos chamado vocês para irmos, eu tenho mencionado, além do famoso Salmo 23, Salmo 91, os Evangelhos, vamos mergulhar nos profetas, mesmo esses textos que são um pouco confusos e de difíceis de entendimento, à medida que nós oramos pedindo ao Espírito Santo revelação e encaramos com coragem meditar nas Escrituras como um todo, deixamos um pouco de lado tantos livros humanos, livros bons, mas não se comparam às Escrituras Sagradas. Quando nós meditamos na Palavra de Deus, nós aprendemos mais sobre o coração de Deus, seus valores, suas prioridades, e quando o Senhor coloca em nossos corações uma mensagem para entregarmos a alguém, seja uma mensagem falada ou até mesmo encenada, como estamos aprendendo com o profeta Ezequiel, nós podemos, diante do temor do Senhor, ter confirmações de Deus e entregar essa palavra para a glória de Deus. A profecia, como todos os dons espirituais, não são para nós mesmos, mas sim para o serviço do próximo. Amém. E para a edificação da igreja. Nós vamos refletir mais sobre isso, mas queremos agora orar pela sua vida e pela sua família. E por esse novo mês também, né? Sim, iniciando. Vamos orar pelo mês de agosto que está se iniciando. Você que tem promessas do Senhor, profecias que já foram entregues em sua vida e você sabe que são palavras proféticas do Senhor, mas ainda não se cumpriram, nós te encorajamos a continuar crendo, porque nós vamos receber cada uma das boas promessas do Senhor cumpridas para com a nossa família. Amém. Coloque diante do Senhor seu coração, seus motivos de oração. Eu e a Rafa queremos orar pela sua família e por esse novo mês de agosto que estamos iniciando agora. Sim, que com essas profecias você possa também renovar a sua esperança naquilo que Deus Amém. Tem, nos planos e promessas dele. Então vamos orar. Sim. Nós te damos graças, Pai. Sim, o Senhor é um Deus pessoal, um Deus que se comunica conosco. O Senhor é bom e tudo que o Senhor faz é bom. Te louvamos pelas tuas misericórdias renovadas sobre as nossas vidas nesse novo dia, Sim, em um novo Pai. Mês de agosto que iniciamos hoje. Grande é a sua fidelidade. Sim, meu Pai. Pedimos, Pai, em favor dessa pessoa que ora conosco agora, que o Senhor derrame sobre a sua vida, sobre a sua família, todo o seu lar, a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores. Amém. Pedimos bênçãos da paz sobre essa família, pedimos cura para Amém, aqueles que estão Senhor, atravessando um momento de dor, um momento de recuperação de cirurgia, um momento de enfermidade no seu lar. O Senhor é Jeová Rafa, o Deus que cura. Sim, meu Pai, e pedimos, Pai, o toque de cura sobre essa Sim, pessoa Pai, e seus familiares, Jesus, seus Pai. entes queridos. Oramos por provisão, o Senhor também é Jeová Jirê, o Deus de toda provisão, Amém, que sempre Senhor, providencia mais do que precisamos e antes de precisarmos. Nós oramos, Pai, para que o Senhor abra as portas de trabalho, Sim, traga Senhor, provisões extraordinárias Sim, e, meu de Pai. acordo com a necessidade de cada um, o suprimento, Pai, de cada necessidade.
Essa é a promessa da tua palavra, de que o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades, segundo o seu grande poder em Cristo Jesus. Oramos, Pai, por reconciliação nos casamentos, entre pais e filhos, por paz e reconciliação nos lares. Amém, E pedimos, Pai, que o Senhor continue movendo nas nossas vidas e nos nossos familiares o desejo de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nos dê discernimento espiritual, Sim, nos meu dê Pai, sabedoria nós para precisamos, meu conhecer Pai. as tuas palavras e Amém, percebermos Senhor. o sopro do teu Espírito para nos alinharmos com a vontade do Senhor a cada dia mais e mais, Que assim vivermos seja. a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Eu e a Rafa abençoamos esta pessoa que ora Certo, conosco, Senhor, Pai. profetizamos um mês de agosto cheio de boas notícias, Amém, da Senhor, em graça nome e do de favor Jesus. do Senhor. De E promessas oramos, Pai, cumpridas, Pai, pelo em nome de cumprimento das Jesus. suas promessas Sim, na meu vida Pai. dessa pessoa e na sua família. Sim, em As nome de promessas Jesus, que parecem Pai. mais impossíveis, Sim, meu absurdas, Pai. estranhas, cumpra, Pai, de Cumpra, modo que o Senhor, nome em do nome Senhor de Jesus. seja glorificado. Libera, Senhor, Em nome do de Senhor Jesus, nós oramos e te damos graças. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Bom dia para todos vocês que Sim. estão online conosco. Eu vi ali que tá Graças a Deus. a Elaine, tá também a Delane e Nossa, também a irmã nossa. Lúcia, irmã Lucy. Que Deus abençoe cada uma de vocês. E cada um de vocês que estão, talvez nós não podemos ler o nome, estarão ao longo do dia. Que nós possamos iniciar esse mês com expectativas daquilo que Deus vai Assim abençoar, seja. vai fazer, vai nos ensinar, vai nos alertar, talvez vai puxar a nossa orelha também, mas que nós possamos sempre ter um coração de carne, como nós já lemos essa semana, um coração disposto a aprender as novidades do Senhor, a se arrepender, a colocar diante de Deus aquilo que precisa colocar, deixar para trás o que precisa ser deixado para trás, mas também olhar para a frente, para as promessas, para o futuro, para tudo aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Assim seja. Deus abençoe muito a sua casa. Obrigado por compartilhar essa ministração com outros que também possam ser abençoados conosco. Deus os abençoe e nós amamos vocês. Um abração.